Olá, pessoal. Boa noite. Como vão vocês? Espero que estejam tudo bem. Espero que esteja tudo certo. É... Bom, vamos dar um minutinho aí, aguardar o pessoal terminar de entrar. Enquanto isso, me falem se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. Deixa eu só ajeitar a câmera. Mas acho que sim. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Comigo, tudo certo. Aguardar só um minutinho. Já iniciamos. Enquanto isso, beber uma água. Bom, eu acho que já dá para ir iniciando. Então, novamente, boa noite. Me chamo Felipe de Lápida e estarei aqui para falar um pouco sobre a disciplina de tempos e métodos aplicados à produção. Vou colocar minha tela e aí a gente já começa no conteúdo. Então, vamos lá. Bom, só antes de começar, quero apresentar para vocês entenderem que alguns exemplos que eu vou trazer aqui são exemplos do meu dia a dia da indústria. Então, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho como engenheiro mecânico desde quando eu me formei, lá em 2017, final de 2016, desde 2016, na verdade. E atualmente eu trabalho em uma multinacional do ramo de injeção plástica. Então, algumas coisas, ou muitas das coisas que eu vou falar aqui, são reflexos do que eu vivo ou do que eu já vivenciei na indústria. Então vamos lá, a gente vai começar trazendo um pouco da introdução aí de tempos e métodos aplicados à produção. Né? Então, como surgiu, da onde veio, e depois entrar aí nas ferramentas e nas definições de fato. Não tem como falar de tempos e métodos aplicados à produção sem citar Taylor, Frederick Taylor, uma vez que ele principal, ele é considerado aí o pai do tempo e método aplicado. Então, perdão, há uma subdivisão, deixa eu colocar um ponteiro aqui, há uma subdivisão de tarefas e essa subdivisão de tarefas nos deu a possibilidade de eliminar movimentos desnecessários. Isso foi muito importante, principalmente na época do surgimento desse estudo, época ali de pós-guerra, pós-guerras mundiais, porque a gente estava buscando crescimento de uma forma exagerada. Né? Os países estavam destruídos, a economia estava acabada, a gente como país, né, como empresa, enfim, precisava se reerguer. Então, eliminar movimentos desnecessários é ganho de tempo. Ganho de tempo é ganho de dinheiro. Então, esse era o principal motivo. E aí, para você ter uma produção com ganho de tempo, né, sem movimentos desnecessários, existem aí alguns indicadores e foram desenvolvidos, portanto, alguns indicadores para ajudar nesse planejamento de controle de processo. E são alguns desses indicadores e algumas dessas ferramentas que a gente vai ver hoje. Uma ferramenta, um desses indicadores, uma dessas ferramentas é a cronoanálise. A cronoanálise, então, ela possui sua aplicação pautada e focada no tempo e no método utilizado na produção. A gente já vai falar mais sobre a cronoanálise de forma específica, de forma mais aprofundada, mas antes de entrar na cronoanálise, eu quero definir aqui alguns objetivos, ou definir aqui outros objetivos com vocês a respeito desse estudo do tempo e dos métodos. Então, esse estudo é um empreendimento, a gente pode dizer que é um empreendimento, né? É um gasto, é um empenho de força, está colocando sua força em algum lugar. Né? Então, você está empreendendo em algum lugar.
que vai ter um início, um meio e um fim, né? Então você vai despender a sua força, comprar equipamento, treinar as pessoas, vai iniciar. Você vai aplicar a ferramenta, vai ter um meio. Você vai colher os resultados, vai ter um fim. Então, o projeto, né, esse empreendimento, ele deve possuir objetivos claros e definidos, né? Então tem que saber muito bem aonde eu estou atacando, quais as funções que eu estou atacando, quais são as pessoas que vão estar envolvidas. E o processo deve envolver planejamento, execução, acompanhamento e controle, como qualquer outro processo. A gente sabe que de fato ele vai ser executado, que de fato ele foi planejado, que de fato eu estou acompanhando se está dando certo, se não está dando certo, e tudo, de fato, né, se deu certo, replicar, enfim, tem um controle de tudo isso. Então, as empresas como grande pirâmides organizacionais, pensando aí em hierarquias top-down, né, de cima para baixo, elas podem apresentar alguma dificuldade, né, nesse tipo de empreendimento se elas forem um pouco desorganizadas. Mas isso é natural, né, basta com que elas se organizem e apliquem as ferramentas. Uma outra ferramenta que a gente vai falar aqui, além da cronoanálise, é o fluxograma. O fluxograma é uma ferramenta de qualidade bastante utilizada no dia a dia. E ela é uma ferramenta composta por símbolos, ou seja, é uma ferramenta bastante visual. Né? Ela vai auxiliar na questão de entendimento dos processos, entendimento de possíveis gargalos, identificação de possíveis problemas e auxílio ali nas soluções dos problemas encontrados. Aqui, então, eu trago algumas das principais imagens utilizadas nos fluxogramas. Tá? Então, você começa um processo. Eu vou destacar aqui algumas das mais utilizadas de fato. Tá? Aqui é a questão do processo, é a questão da decisão, é a questão de quando termina o seu fluxograma, se necessário algum documento, se tem alguma saída ou alguma entrada. Então, input ou output, comentários, operação, atraso. Acredito que sejam essas as principais aí mais utilizadas. Tá? Então iniciou um processo, inicia por essa imagem, aí vai ter um sim ou não, então, sei lá, fez um documento, necessária revisão? Sim, não. Então, essa ferramenta, todo o programa, essa aqui. Então, vai ver alguns exemplos aí para ficar mais claro, tá? Essa aplicação das imagens dentro de um fluxograma. A começar por aqui. Então, existem diversos tipos de fluxograma. Tá? Esse aqui é um clássico fluxograma linear de operação. Por que linear? Porque ele começa e termina, né? Numa única linha. Ele não fica voltando, se desdobrando, se subdividindo. Existe o fluxograma setorial, né, que você consegue destrinchar por setor. Talvez fique até mais fácil a visualização do seu processo, do seu meio produtivo. Então ele vai começar no almoxarifado, depois ele vai seguir para uma prensa, onde ele vai ter o processo 1 e o processo 2. Depois ele vai seguir para a pintura, que é o processo 3 e 4, processo 5. Aí ele vai voltar para a prensa, processo 6, processo 7, vai para a montagem, processo 8, e aí finaliza lá na expedição. Tá? Então aqui é um fluxograma setorial, por setor. Aqui é um fluxograma de linha de montagem. Então a gente vai ter aqui, na linha de montagem, A, B e C. Então na linha de montagem A, eu vou ter o produto 1. Na linha de montagem B, eu vou ter o produto 2. Juntando 1 com 2, eu tenho o produto 3. Aí vai seguir para a linha de montagem C. Na linha de montagem C, eu vou ter o produto 4. Juntando 3 com 4, eu vou ter o produto 5. Até finalizar ali na expedição ao processo. Então é uma linha, é um fluxograma de montagem. Fluxograma de arranjo físico semelhante ao setorial,
só que aqui é um pouquinho mais detalhado, porque eu vou ter quais são as ferramentas, as máquinas. Então, eu vou ter um torno, eu vou ter uma prensa, eu vou ter uma pintura, ter uma montagem. Enfim, vai estar semelhante ali ao seu layout da sua fábrica, né? Você faz o layout e vai conectando aí os processos. Bom, então falamos aí do fluxograma, apresentamos o fluxograma, e agora a gente vai voltar um pouquinho para falar dos métodos de contagem ou de controle de tempo. Dentre os métodos ali de contagem, controle de tempo, para eu saber, para eu entender se algum processo está levando mais tempo do que deveria, é, existem alguns, né? Alguns métodos, como por exemplo a cronometragem, que nós já comentamos e vamos comentar ainda, e a comparação. A cronometragem é literalmente você pegar um cronômetro, pegar um papel, pegar uma prancheta, pegar uma caneta e começar a cronometrar o tempo de processo, o tempo de execução de processo de cada atividade. Então, isso nós fazemos muito no dia a dia para determinar tempo de processo de hora homem, por exemplo. Então eu vou falar para vocês, eu trabalho numa empresa de injeção plástica, que faz tampa de perfume. Uma tampa de perfume, ela tem a base, tem o encaixe, né? Basicamente, tá? Algumas mais peças, outras menos peças. É, a perfume mais básico aí vai apresentar a base, o encaixe, você vai lá, encaixa e já era. Basicamente, o que a gente faz na indústria, onde eu trabalho, é a gente cronometrar o tempo que o profissional pega para pegar, leva para pegar uma peça, a base, aqui ali do lado dele, pegar uma tampa, aqui do lado dele, conectar as duas, colocar na bandeja e levar para frente. Então, nós temos todos esses tempos cronometrados. E existem peças mais complicadas. Aqui eu falei de um item que tem 2 componentes. Existem tampas que têm 6 componentes. Existem tampas que passam por processo de pintura. Existem tampas que passam por processo de metalização. Então, a gente cronometra todos esses processos para entender quanto tempo demora para fazer uma tampa. E aí, quando chega um pedido de 200 mil tampas, 1 milhão de tampas, eu vou saber quanto tempo eu vou levar para fazer 1 milhão de tampas. E por que essa informação é importante? Porque quando o cliente fala assim, olha, eu quero 1 milhão de tampas, quando você consegue me entregar? Eu vou ter a resposta. Eu vou saber quando eu vou conseguir entregar para ele. Então, esse processo é muito utilizado, apesar de simples e de básico, é muito utilizado e muito importante. Como eu disse, então, a cronometragem utiliza cronômetro, máquina de filmar, se for necessário, prancheta, observações, enfim. E a comparação é algo semelhante à cronometragem. Então, como eu disse, existem diversos tipos de tampas. Comumente, as mais básicas, como eu já disse, é uma parte de baixo, uma parte de cima e encaixa. Então, pode ser que exista lá perfume 1, a parte de baixo, uma parte de cima, encaixa. Perfume 2, uma parte de baixo, uma parte de cima, encaixa. Por comparação, eu já sei que o perfume 1, perdão, tô gripado. Por comparação, eu já sei que o perfume 1, ele leva 30 segundos para ser. A tampa do perfume 1 leva 30 segundos para ser executada. Tendo em vista que a tampa do perfume 2 é muito semelhante, por comparação, eu vou assumir que leva 30 segundos também. Então, às vezes estou sem tempo, estou sem funcionário para executar, para cronometrar, estou na correria do dia a dia, é um processo novo, enfim. Não consegui cronometrar todos os processos, todas as tampas, enfim, N motivos. Eu posso aplicar a comparação. E aí é justamente isso. Você pega algum processo semelhante e assume que outro processo vai ser igual, né, ou muito semelhante, né, por comparação. Então, dentro da cronometragem, existe aí algumas premissas, né? Então,
quantas vezes eu vou cronometrar uma pessoa fazendo aquele processo para eu assumir que aquele tempo está correto, né? Eu não vou cronometrar uma única vez, mas também não posso cronometrar 300 vezes. Ao desperdício de tempo, né? Então existe aí duas metodologias que você pode aplicar. A primeira é pelo bom senso. Então, vou fazer aqui 50 medidas, faço uma média e beleza, toca a vida que segue. É um bom senso ali, 50 medidas, 100 medidas, é o que eu achar que tá bom. E existe um cálculo estatístico, que no dia a dia da empresa não é muito utilizado. E olha que eu trabalho em uma empresa presente em 18 países, né, uma multinacional. É, nunca vi sendo utilizado o cálculo estatístico. A gente vai sempre pelo bom senso, mais fácil, mais rápido, seguro e funciona. Bom, dentro da cronometragem, existem aí 3 etapas importantes. A primeira delas é a preparação do estudo. Então, você vai identificar o que você vai estudar, vai identificar as ferramentas que você precisa, vai de fato cronometrar o tempo ali dos processos, vai fazer análise, né? Vai colocar tudo isso no Excel, vai montar um relatório, vai tirar a média, enfim, vai fazer análise ali do que for preciso. Uma vez que você faz essa análise do que for preciso, a gente vai estar entrando na análise de melhoria de processo ou na análise de melhoria de tempo. Então, para que a gente possa definir essa melhoria de processo ou melhoria de tempo, é primeiro necessário entender o processo, né? Então, quando eu entrei lá um processo qualquer na empresa, uh, vi que esse processo está com um tempo muito alto. Eu entendo do processo. Se eu entendo do processo, eu consigo palpitar aonde eu consigo melhorar. Se eu não entendo do processo, vai ficar com um tempo muito alto. Porque quem que vai sugerir melhorias? Se eu que sou o dono do processo, entre aspas, né? Se eu que sou o coordenador, gestor, gerente, enfim, não entendo e não consigo sugerir melhorias, quem que vai sugerir? Então, eu tenho que entender do processo para sugerir melhorias, né? Então, para que a gente possa otimizar o nosso tempo. Então, por exemplo, o funcionário tem que sair daqui, tem que ir lá na cadeira do vizinho pegar uma tampa para voltar e montar. Se eu entendo do processo, eu posso pensar: olha, e se essa tampa ficasse do lado dele? Para ele não ter que se deslocar, não ter desperdício de tempo de locomoção, né? Então são sugestões aí que a gente vai dando para otimizar o tempo. Dentro da análise e melhorias aí de processo, alguns pontos são levados ou devem ser levados em consideração. Então, a análise das métricas de desempenho, a análise das interações com o cliente, gargalos, regras de negócio e handoff ou handover. Então, as métricas de desempenho é, de fato, o seu desempenho, né? Quantas peças você faz por dia? Qual o seu objetivo, né? Eu quero sair de 50 peças dia para 100 peças dias, né? Então, qual é o meu objetivo? Como que eu vou alcançar esse objetivo? Entender a interação com o cliente. Muitas das vezes, o cliente topa entrar com você em treinamentos, né? Então, seja na divisão de custos, seja treinar o seu funcionário na empresa, né, do cliente, enfim, entender qual é a análise qual é a relação que vocês têm, para que vocês possam trabalhar da melhor forma possível, uma vez que isso vai afetar positivamente, diretamente, o cliente. Entender os seus gargalos. Uma vez que você entende e sabe quais são os seus gargalos, você pode atacá-los. Entender as regras do negócio, né, até onde é possível você interferir em um processo. E o handoff, que é um termo aí mais europeu. Normalmente se utiliza handover para termos aí americanos. Na empresa que eu trabalho, a gente utiliza handover. Handover é justamente transferência de responsabilidade, né? Transferência de tarefa. Então eu fiz uma coisa, né? Hoje eu estou nesse posto de fazer uma tarefa, executar uma tarefa.
Semana que vem não vou mais estar aqui, vou estar em outro setor, foi promovido. Então, alguém vai assumir o que eu faço. Então, eu tenho que passar para essa pessoa toda a responsabilidade, todas as informações. Então, é isso que nós chamamos de handoff ou handover. E aí, agora sim, com base em tudo que foi dito, a gente pode vir e definir a melhoria de processo. É uma pergunta retórica que eu deixo aqui para vocês. Já foi respondido. A melhoria de processo é você entender o processo e otimizar o seu processo com qualidade, sempre assegurando aí as melhores entregas possíveis. Bom, dentro então do fluxo, do gráfico de fluxo do processo, né, voltando um pouquinho para o fluxograma, nós temos aí representações gráficas. Já foi dito aí para vocês, já foi até apresentado alguns exemplos. Dentro dessas operações gráficas, a gente consegue identificar possíveis falhas de operação, possíveis gargalos de operação. E dentro dessa identificação de possíveis falhas, nós conseguimos aplicar melhorias, que é o nosso objetivo, melhorar o processo. Então aqui eu trago um outro exemplo de fluxograma que é possível obter, tá? Ou possível construir, né? Um fluxograma com imagens ou simbologias simplificadas, tá? Então aqui nós temos análise da operação, transporte, execução, arquivo provisório e arquivo definitivo. Então eu posso começar aqui, depois eu posso vir para cá, depois eu posso vir para cá, para cá e para cá. Enfim, existem aí diversas possibilidades que eu posso fazer. Eu posso começar aqui, 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 aqui. Enfim, são desenhos que eu posso fazer e descrevendo o passo a passo, descrevendo alguma coisa que for necessário. Exemplo, minha operação inicia, ela passa para o transporte, aí vai ter uma outra operação, aí vai ser transportada, aí vai aguardar a fabricação, né, que é espera, aí vai ser transportada, aí vai ter uma operação, né, de mistura, aí vai ter uma outra operação de laminação, de extrusão, de separação, de prensagem, de acabamento, de inspeção. Então, eu posso fazer todo esse meu fluxo e aí você pode determinar, né, o significado aí das simbologias. Aqui eu coloquei que a bolinha significaria operação, que o quadrado significaria inspeção, que de forma geral já é meio padronizado, já se subentende dessa forma. Mas aqui você pode alterar o sentido aí, adequar à sua realidade, desde que você tenha uma legenda para isso. E aí a descrição serve para de fato detalhar, né? Então eu sei que é uma operação, mas qual operação? Separação. Aqui eu sei que é uma operação, mas qual operação? Mistura. Aqui eu sei que é uma operação, mas qual operação? Separação, prensagem, acabamento. Então você pode ir detalhando o seu processo para que fique visível e que todos possam entender. Bom, fluxograma é uma das ferramentas de qualidade que vai te auxiliar na otimização de tempo, né? Então aqui, por exemplo, eu posso observar e perceber, putz, tá indo muitas vezes, por que ele não só vai esse fluxo, né? E tentar otimizar. Ou então, putz, ele tá passando pelo processo de pintura 3 vezes, precisa disso? 2 não basta? 1 não basta? Só não está na minha linha? Tem que voltar tudo isso? Então você começa a otimizar, entender o seu processo. Essa é uma das ferramentas. Outra ferramenta é o MASP. O MASP é uma ferramenta derivada do PDCA. PDCA é uma ferramenta chamada composta por plan, que é planejar, do, que é executar, check, que é verificar, e action, que é a ação, né? De fato, aplicar e replicar isso para todos os processos.
Então, é uma ferramenta que deve ser de rotina diária, deve estar sempre presente aí na sua organização. Mas esse é o PDCA, não o MASP. O MASP é, como eu disse, é semelhante ao PDCA, também é problemas dentro da empresa. Como que é feito isso? Como que se aplica essa ferramenta para resolução de problemas? Aqui eu trago uma comparação entre PDCA e MASP. Como eu disse, PDCA é o do check e action. Aqui eu vou colocar a outra ação ao a outra ação referente ao cheque e a outra, as outras do que é o act. Então, o MASP nada mais é do que um detalhamento do PDCA. Então, dentro do planejar, nós vamos ter identificar o problema, fazer uma observação, realizar uma análise e propor um plano de ação. Então, esse é o planejar, estou planejando tudo isso. Dentro do executar, eu vou ter de fato a ação que eu vou executar a partir do plano de ação que eu elaborei. Dentro do verificar, eu vou entender se de fato a ação que eu executei deu certo, de acordo com o plano de ação que eu pensei. E se essa ação que eu executei deu certo ou não deu certo, eu vou agir. Então, se deu certo, eu vou padronizar e aí eu concluo o meu trabalho, ou eu vou voltar no meu círculo lá do início e pensar em outras ações, para que eu possa aplicar, analisar, verificar, e aí sim, se deu certo, eu padronizo, ou seja, eu replico isso para outros processos, eu replico isso para outras é, plantas que a empresa possa ter, enfim. Então, o MASP nada mais é do que um destrinchamento do PDCA. Aqui eu trago esse destrinchamento de uma outra forma para tentar deixar um pouquinho mais claro, né? Que eu deixei uma bagunça de desenho. Então, dentro do plan, do planejar, eu tenho ali 4 funções: A1, A2, A3 e A4, que é identificar o problema, fazer observação, realizar uma análise e propor um plano de ação. Dentro do do, eu tenho um ponto, que é a ação. Bloquear as causas fundamentais, né? Eu vou agir. Dentro do cheque, eu vou ter ali a verificação. Se deu certo, eu sigo para o 7. Se não deu certo, eu retorno e repenso na minha atividade. Então, se deu certo, eu sigo para o check, né? Aliás, eu sigo para o action, perdão. Então, se deu certo, eu sigo para o action. É o momento que eu vou padronizar e realizar depois a conclusão do meu trabalho. Então, basicamente, tudo isso que eu falei é a mesma coisa do que eu falei aqui, né? Em outras palavras, talvez até um pouquinho mais organizado. Bom, essa é uma das ferramentas, né, que a gente vai tratar. Outra ferramenta é o 5S. Essa ferramenta, na verdade, é uma filosofia. O 5S é uma filosofia que surgiu na Ásia, no Japão, novamente em períodos ali pós-guerra. Porque as empresas, perdão,
porque as empresas precisavam se reerguer após a Segunda Guerra. Licença. Então, o 5S é uma filosofia japonesa com o intuito de reerguer as empresas após a Segunda Guerra. O 5S, então, como o próprio nome sugere, ele se divide aí em 5 vertentes. Em 5 vertentes. Quais são essas vertentes? 1, 2, 3, 4, 5. Então ela foca na utilização consciente dos materiais, na ordenação ou na organização dos materiais, em um ambiente limpo que proporciona saúde aos funcionários. Se está limpo, não vai ter rato, não vai ter doença, não vai ter barata. E que tudo isso depende da autodisciplina dos funcionários de manter todo esse ciclo ativo. Por isso que é uma filosofia. Então você tem que utilizar um equipamento e colocar no lugar. Utilizar um material de forma consciente, sem gastar demais, sem gastar de forma excessiva, sem gastar o que não deve. Utilizou? Guarda. Então, normalmente, os ambientes possuem etiquetas, né? Então, um armário de papel, um armário de ferramentas mecânicas, enfim, vai estar etiquetado, vai estar nomeado, para que as coisas não se confundam, para que você não coloque ferramenta elétrica no armário da ferramenta mecânica, e assim por diante, né? Então, você tem que ter o hábito de ordenar as coisas, bem como ter o hábito de limpar as coisas. Isso vai resultar na saúde. E uma vez que nós temos hábito, nós temos autodisciplina. Então, esse é o 5S, uma filosofia. Temos também o programa de sistema de sugestão. É o momento que a empresa vai receber sugestões de melhoria dos funcionários. Ninguém melhor do que sugerir melhorias do que as pessoas que estão vivendo o problema. Então, os funcionários. Então, depende da necessidade da empresa. A empresa tem que ser aberta a ouvir melhorias, porque as melhorias normalmente vêm com críticas. Né? Um sistema que deve ser simples, então um formulário, um bate-papo, né? Um e-mail para responder. As ideias sugeridas, elas devem ser registradas e avaliadas de forma responsável, né? Então, entender a crítica, entender o ponto de vista. E é interessante que haja recompensa para as soluções escolhidas. Na empresa que eu trabalho, tem uma caixinha, as pessoas vão lá, colocam as suas sugestões e colocam de qual setor elas são. Ao final do mês, o setor que mais deu sugestões, que foram aceitas, tem uma recompensa financeira para todas as pessoas daquele setor. Então, é a forma que a empresa encontrou de agradecer, né, ou agradar aí as melhorias que estão ocorrendo por parte deles, né? Uma outra ferramenta é o Programa de Círculo de Controle de Qualidade, CCQ. Esse programa, então, é composto por funcionários que se voluntariam para tornar o ambiente de trabalho melhor. Então, são pessoas que buscam melhorar o ambiente, tornar o ambiente mais leve, mais agradável, né? Promover uma equipe de trabalho mais interativa, mais feliz, estimula o crescimento humano, né? Então, são grupos dentro das empresas que buscam melhorias. Não são todas as empresas que possuem, que aplicam essa ferramenta, porque os funcionários têm que ser unidos, têm que se unir, têm que se dedicar. Então, não é fácil, não é tão comum você encontrar esse tipo de ferramenta nas empresas em relação às outras que eu venho dizendo, né, relatando, são mais comuns. Então, no CCQ, os grupos escolhem o problema que vão atacar
e escolhem as ferramentas, né? Então, pede auxílio para o gerente, pede investimento, pede um treinamento e assim por diante. Temos também o programa Seis Sigma. O programa Seis Sigma é uma metodologia, que é considerada a metodologia do século, porque ela tem o propósito de reduzir gastos e, por consequência, ter um aumento de lucratividade absurdo. O programa Seis Sigma, então, ele visa eliminar o retrabalho e eliminar defeitos, ou seja, zero defeitos. É uma metodologia que consiste em adoção de técnicas em conjuntos, é, conjuntos de conhecimentos modernos. É um estudo que é caro, né? Uma certificação que é cara você obter. Existem empresas aí que cobram R$ 10.000 para você obter a certificação de Black Belt, né, que é o ápice ali dos Seis Sigmas, e vai ser aquela pessoa que mais tem conhecimento na área. Então, a metodologia Seis Sigma pode ser aplicada em todas as atividades, ou em todos os ambientes de uma empresa, e se destina a corrigir, como eu já disse, causas, problemas, a origem dos problemas, a origem dos processos que estão com defeito, enfim, tornando o processo mais maduro e mais eficiente. Então aqui eu trago uma imagem aí só para uma comparação, né, de quando a gente trabalha uma escala de 1 sigma até uma escala de 6 sigma. Então, a escala do 6 sigma, basicamente, eu vou ter 100% de acerto. A escala de 1 sigma, basicamente, eu vou ter 30% de acerto. Se eu estou acertando 30%, quer dizer que eu estou errando 70%. Se eu estou errando 70%, eu vou ter um índice de defeito ali nessa base. E se eu estou acertando 100%, eu vou ter um índice de defeito nessa base, 3,4 por milhão. Então, se eu estou trabalhando com 6 sigmas, quer dizer que a cada 4 peças que eu produzo, em 1 milhão de peças, 4 estarão com defeito. Se eu estou trabalhando com 1 sigma, quer dizer que basicamente 690 mil peças que eu produzo estarão com defeito dentro de um espaço amostral de 1 milhão. Então, é esse o impacto que o 6 sigma causa. Uma outra ferramenta, ou outras ferramentas aqui que a gente pode citar, de qualidade, bom, existem diversas outras, né? Existe o 5 porquês, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, enfim, existem outras. E é importante que a gente entenda que as ferramentas de qualidade, elas são utilizadas como, não mais como um diferencial, mas sim como uma obrigação para as empresas se manterem no mercado, se manterem vivas, digamos assim. Então, as ferramentas possuem maior, elas vão te assegurar ou te ajudar a garantir maior assertividade, maior eficiência na gestão, obter resultados mais tangíveis, enfim, vai te auxiliar em todos esses processos. Então, é essencial que o gestor, né, que a pessoa que esteja aplicando, qualquer que seja a ferramenta de qualidade, que ela entenda o processo, que ela saiba passo a passo, que ela possa optar em processo de melhoria, para que ele fique um processo conciso, de fato, né, e não a pessoa trabalhando em vão, né, sem saber o que está fazendo, ou sem saber aonde ela pode melhorar. Sim, existem dentro dessas ferramentas aí de qualidade, existem metodologias para resolução de problema, né? Porque quando eu trabalho com aí eu vou e aplico métodos de resolução de problema. Eu vou então,
primeiro fator está relacionado com ele está aí um produto 100% correto. A gente acorda com o cliente um índice de defeito, né? Então, no material que eu estou entregando, né, a gente pode ter um índice de defeito ali de 0,04, por exemplo. Quer dizer que até 4% de todo o material que eu estou entregando pode ter um defeito ou outro. Ou maior que isso, dependendo do seu acordo com o seu cliente. Sobrevivência da organização, né? Então você tem que buscar um meio termo do qual você não se danifique, você não se prejudique, priorizar soluções, decisões racionais, gerenciamento por processo, né? Então gerenciar de forma correta, prevenção na origem, ou seja, atacar problemas na origem, ou seja, foco nas causas principais, não focar em causas secundárias, não focar em pontos que não são muito válidos. Representar, respeitar e motivar. Respeite o seu funcionário, motive o seu funcionário para que ele possa fazer a melhor entrega. Entender o seu cliente, trabalhar com o seu cliente, ter o seu cliente do seu lado e ter uma estratégia bem definida para todos os seus processos. Então, uma vez que você tem esses 10 fatores bem entendidos aí na sua cabeça, aí na sua organização, a gente pode seguir para algumas técnicas de resolução de problemas. O brainstorming é uma delas. O brainstorming é uma chuva de ideias, né? Fazer uma tradução literal aí, uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias. Brainstorming você pode fazer de diversas formas, né? Aqui tem uma metodologia que vai 5 a 10 minutos, separa as pessoas, enfim, mas não precisa ser rígido dessa forma. Basicamente, você vai juntar as pessoas em uma sala, você vai apresentar o problema para essas pessoas, e aí as pessoas começam a falar o que elas pensam de possíveis resoluções. E alguém vai anotando. Uma vez que acaba essas ideias de possíveis soluções, vocês discutem quais são as mais viáveis e vão filtrando até chegar na melhor opção. Ou juntando as ideias. Se eu pegar a ideia de fulano, a ideia de ciclano e juntar as duas, né? Enfim, vocês vão debatendo a melhor opção. Esse é um brainstorming, tá? Mas pode ser que ele tenha esse passo a passo, né? Então, formar grupo, escolher um lugar confortável, definir o tempo, anotar as ideias, enfim. Fica aí a critério de cada um. Temos também o 5W, 1H, que você vai se perguntando até encontrar o motivo do problema. Então, qual que é o problema? O que será feito? Por que eu devo executar essa tarefa? Onde que eu vou executar essa tarefa? Quem vai executar essa tarefa? Quando que essa tarefa vai ser executada e quem que vai executar essa tarefa? Como essa tarefa deve ser executada? Então aqui nós temos 5W, 1H, mas existe ainda o 5W, 2H, que é todas essas que eu acabei de falar, com o adicional do how much. How much. O how much é quantos vai me custar para eu executar essa tarefa. Que é muito importante, né? Dinheiro, já sabemos. Então você vai se perguntando até você entender se vale a pena, se não vale a pena, se existem ideias melhores, se existem ideias mais baratas, se existem ideias mais fáceis, se às vezes eu tenho uma ideia, mas não tenho quem executar. Aí já saiu pela culatra, né? Às vezes eu tenho uma ideia, mas não tenho dinheiro para executar. Às vezes eu tenho uma ideia, mas eu não tenho tempo hábil para executar. Então, com isso aqui você consegue se organizar na resolução do problema. Bom,
saindo um pouco agora desse contexto de ferramentas de qualidade, ferramentas de resolução de problemas, a gente vai agora para alguns conceitos importantes em relação ao trabalho. O primeiro conceito está relacionado com a racionalização do trabalho. Racionalização do trabalho consiste em, primeiro, contextualizar a sua tarefa. Né? O que você faz no seu trabalho? Você está fazendo mais do que você deve? Você está fazendo menos do que você deve? Você está fazendo exatamente o que você deve? É o primeiro passo, você entender esse ponto. Uma vez que você entende esse ponto, a gente vai se aprofundar e entender o planejamento da minha atividade. Quais são as atividades que eu devo fazer, né? Como que eu me preparo para fazer essa atividade, como que a empresa prepara os trabalhadores para executar aquela atividade. Como que é controlado essas atividades? Ele tem um supervisor que fica olhando, tem indicativos. Quais são os princípios de execução? Eu tenho que fazer a minha tarefa de manhã, eu tenho que executar a tarefa X utilizando equipamento de segurança do trabalho, eu tenho que fazer a tarefa Y com a presença de mais alguém junto. Quais são os princípios? Eu começo a colocar no papel, né, todos os pontos importantes do meu trabalho. E por que isso é importante ou necessário? Porque a partir disso, eu começo a montar o que a gente chama de organização racional do trabalho. Então, a partir disso, eu começo a enxergar, olha, fulano está trabalhando demais. Fulano está sobrecarregado. Fulano está fazendo tarefa que não era para ele fazer. O fulano não está fazendo nada. O que era para fulano fazer, o colega dele que está fazendo. Então a gente começa a entender como que o trabalho está organizado dentro da minha organização. Eu começo a entender isso de forma racional. Uma vez que eu entendo o meu trabalho de forma racional, eu consigo, então, como eu já disse, entender a análise do trabalho individual, estudar a fadiga humana. Então, se um funcionário está trabalhando demais ou de menos, eu consigo realizar melhores divisões de trabalho. Então, olha, fulano está trabalhando muito, ciclano está sem nada para fazer. Vamos transferir um pouco de atividade para ciclano? Vamos dividir um pouco as tarefas? Eu consigo desenhar cargos de forma mais assertiva e consigo realizar incentivos salariais e premiações de forma mais assertiva. Então, olha, fulano está trabalhando muito, mas ele dá conta. Vamos aumentar o salário dele? Vamos promover ele? Né? Então, pensar dessa forma. Conceito de homo econômicos, ou seja, lá atrás, quando eu estava planejando esse setor da minha empresa, eu pensei em 2 pessoas para executar a atividade. Só que uma só já me basta. Eu percebi que uma me basta. Então eu estou economizando o recurso humano, o conceito de homo econômicos. Condições de trabalho, né? Então, se a pessoa está trabalhando em um ambiente insalubre, em um ambiente legal, padronização do trabalho, padronizar as atividades. Então, tem 3 pessoas que fazem, que estão na mesma função. As 3 pessoas, cada um executa de uma forma. Vamos padronizar para ficar igual? É a supervisão funcional, né? Então, ter ali um supervisor, entender se ele está fazendo a supervisão de forma correta, enfim, entender aí, de fato, o trabalho e a atividade de cada um. Dito isso, a gente segue para o toyotismo. O toyotismo é um ponto muito importante, porque é uma das pessoas, Toyota, né? Foi uma das pessoas que mais influenciou nessa questão trabalhista, em questão de conceitos. E um dos seus conceitos é a autonomação. Autonomação junta 2 características importantes e que são consideradas aí antagônicas, né, de certa forma. A primeira é aumentar a produtividade dentro do limite de uma produção
que não se baseia na grande escala. Então, eu quero produzir muito, só que eu não quero produzir em grande escala. Então, eu quero aumentar a minha produtividade, mas não chega a ser uma grande escala mundial. Uma escala local. Então, se eu produzo aqui para o meu bairro, produzir para minha cidade, não chega a produzir para o seu país. Mas está aumentando a sua produtividade local de alguma forma. E aumentar a capacidade de se produzir em pequenas quantidades de diversos produtos. Por quê? Porque se eu estou aumentando, e por que elas são antagônicas? Vamos lá. Se eu estou pensando em aumentar a minha produtividade, né, então eu não quero mais produzir aqui só para o meu bairro, eu quero produzir para a minha cidade. Eu não posso, é difícil eu ofertar 100 produtos da minha cidade. Eu vou ofertar 2, 3. E aí eu vou fazer muito bem eles e vou aumentar a produção de 2 ou 3 produtos. Ok. Só que eu tenho que ter uma empresa que seja capaz de produzir em pequenas quantidades diversos produtos. Porque isso vai me tornar uma empresa flexível. Se amanhã ou depois o produto 1 que eu mais vendo ele começa a decair, eu consigo produzir outros produtos para ocupar aquele lugar. Então eu tenho flexibilidade. Ou então, se amanhã ou depois a minha cidade para de consumir algum produto, a cidade vizinha vai consumir algum produto meu. Pode consumir algum produto meu. E não necessariamente aquele produto que a minha cidade estava consumindo. Ela pode consumir outro. E aí, se eu tenho a flexibilidade de conseguir produzir esse outro produto, vai ser melhor para mim. Então, eu tenho que ser uma empresa flexível. Eu tenho que ter capacidade de produzir em grande quantidade. Eu tenho que ter a capacidade de variar os produtos, se for o caso, se for necessário. Então, automação é a junção de duas palavras, automação e autonomia. E no mundo ideal, a automação ela vai nos indicar em processos, máquinas, geralmente, que possuem mecanismos de parada automática em caso de defeito. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, como eu disse, a gente produz tampas. E aí a gente pode até pensar nessa tampa aqui, ó. Nisso aqui. Nessa tampa. E a gente produz exatamente essa tampa, inclusive, uma das. Por alguma falha de processo, pode ser que essa parte aqui de cima da tampa, ela saia pela metade. Pode ser que aconteça isso. Ou ela saia com uma mancha de tinta aqui em cima, né? Porque essa tampa ela pode ser produzida no preto, vermelho, branco. Então, pode ter alguns defeitos. Uma vez que ela é produzida, ela vai para uma esteira e tem uma máquina que faz a conferência visual, radio laser. Então, se a máquina identificar, por exemplo, que não tem a parte de cima da tampa, ela vai barrar a produção. Ou seja, a máquina tem a autonomia para se autoparar. Ou, se na leitura do laser ela identificar que era para ser uma cor vermelha, mas na verdade está branco, ela vai parar. Então, novamente, a máquina tem autonomia para parar. Não é um processo barato. Você ter máquinas autônomas não é barato, mas é importante, né? Interessante. E aí, né, vai acender uma luz, vai fazer um barulho, vai lá um funcionário, identifica o defeito e corrige o defeito. Mas isso, em suma, é automação. Existe ainda a polivalência. A polivalência são aqueles funcionários que são polivalentes, né, que fazem ali mais de uma atividade, executam diversas atividades. Só que é importante que seja dito que esses funcionários não podem
executar as atividades por conta própria, assim, do nada, né? Então, eu vou sair aqui do meu setor, eu vou executar. Vamos lá, eu tô no RH, eu vou lá na manutenção e começo a fazer manutenção em máquina. Não dá, né? A empresa, ela tem que fornecer treinamento, eu tenho que ter supervisor, eu tenho que ter operadores treinados. E a rotação de operadores é um ponto importante, porque isso ajuda a formar profissionais polivalentes. Então, eu tenho um funcionário, ele está 1 ano na manutenção de máquinas mecânicas. Aí ele vai sair e vai ficar 1 ano na manutenção de máquinas elétricas. Aí ele vai sair e vai ficar 1 ano na manutenção de máquinas pneumáticas. Então, ele vai ter conhecimento ao longo aí dos 3 anos, 4 anos, para atuar em diversos setores. Então, eu tenho que dar esse treinamento, eu tenho que possibilitar a rotação. Eu tenho que ter supervisor que vai entender essa necessidade, né? Uma vez que eu tenho um funcionário polivalente, eu tenho um funcionário que é capaz de assumir diversos cargos, né? Então, amanhã ou depois faltou o operador de manutenção de máquinas elétricas. Putz, mas fulano sabe. Vamos colocar ele para substituir, né? Então, eu tenho essa carta na manga. Um outro conceito muito importante é a questão do enriquecimento de cargos, né, que é justamente você agregar funções, é você tornar o seu profissional mais feliz no que ele faz. E aí existem duas vertentes, né, que influenciam os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Dos fatores higiênicos, é aqueles fatores que são relacionados à empresa. Então, um ambiente ergonômico, um ambiente com boa luminosidade, um ambiente com pouco barulho, enfim, é o que agrada as pessoas a estarem naquele ambiente. E fatores motivacionais é aquelas pessoas, o que de fato move as pessoas a estarem ali. Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz engenharia elétrica. Sou formado em engenharia elétrica, vamos imaginar. Mas consegui um trabalho em um setor mecânico. Não gostei, mas eu preciso trabalhar. Vou aceitar. Eu não estou motivado a estar ali pelo meu bem-estar, né? Eu não estou aonde eu gostaria de estar. Então, eu estou desmotivado. Agora, eu me formei em engenharia elétrica, estou trabalhando em engenharia elétrica no que eu quero, no que eu gosto, no que eu estudei para fazer, é um fator motivacional. Porque eu estudei para estar ali, batalhei para estar ali. Então, existem esses dois fatores, né? O que vem de dentro de nós, é o que nos motiva, e o que vem da empresa, né? Do ambiente. Esses dois fatores ajudam no enriquecimento de cargo. E existe ainda, para encerrar, os grupos semi-autônomos. Os grupos semi-autônomos são utilizados ali para enfatizar uma característica de trabalho. São grupos ali que mais são que afetam a organização, mas que afetam de uma forma positiva, porque eles acabam descentralizando o trabalho. Então, uma função não fica só em uma pessoa, fica em um grupo de pessoas. Né? São pessoas que são qualificadas para fazer aquilo. Existe uma requalificação de colaboradores, uma série de pessoas são treinadas para fazer uma mesma função. Uma faltou, ficou doente, saiu, foi demitida, a outra pode suprir aquela necessidade em algum momento. É uma automação ali flexível, né? Um estudo, um ambiente flexível que permite rotatividade de atividade e de tarefas, como eu já falei aqui. E agora sim, para encerrar nosso conteúdo, nós temos a gestão participativa. A gestão participativa envolve, em algumas funções ou em algumas atividades, mais de uma pessoa que vai influenciar nas decisões. Então, o líder, o gerente, ele não toma uma decisão por si só, por conta própria, sozinho.
Ele faz uma reunião, juntam um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas toma a decisão em conjunto. É uma gestão participativa. Se deu certo, ótimo, mérito de todos. Se deu errado, ruim, a culpa se divide entre todos, né? Não tem um único culpado. Então, a gestão participativa, ela envolve 4 dimensões. Comportamental, né? Então, as pessoas têm que entender que não vai ser um único líder. Estrutural, né? Tanto de hierarquia, quanto da empresa mesmo. Interface e stakeholders, né? Entender a sua ligação com os seus com as pessoas externas, clientes, fornecedores, e sempre buscando os melhores resultados. Bom, dessa forma eu finalizo aqui a nossa aula, e agora eu vou abrir rapidamente aqui algumas atividades para que a gente possa discutir juntos. Então vamos lá. Deixa eu tirar minha tela aqui. Deixa eu abrir aqui a disciplina. Eu vou abrir o fórum e a atividade APA, que são duas atividades aí que tem mais, podem gerar mais dúvidas, enfim. Bom, então vamos iniciar no fórum. Tá carregando. Atividade prática de aprendizagem. Bom, carregou a atividade prática aqui, vamos lá. Então, um fluxograma é um diagrama que descreve o processo, sistema ou algoritmo de computador. São amplamente utilizados em várias áreas para documentar, estudar, planejar, monitorar, melhorar, enfim. Dessa forma, elabore um fluxograma do seguinte processo produtivo de um abatedor de aves. Então, o frango é levado até o abatedouro. Lá se inicia o processo de produção. O primeiro passo é matar a ave. Logo em seguida, a ave é despenada e então é pesada. Se a ave possuir mais de 900 gramas, então a ave será direcionada para a limpeza. Então será empacotada e congelada. Se a ave possuir menos de 900 gramas, a ave será encaminhada para o corte, onde serão separados peito, asa, coxa, e então acontecerá a limpeza, empacotamento e congelamento. Então temos diversas etapas para você montar um fluxograma, utilizando aquelas imagens, aqueles símbolos que nós estudamos, né? Então, por exemplo, ele tem uma tomada de decisão, mais 900 gramas ou menos. É aquele losango, né? Então, mais 900, vai para um lado. Menos 900, vai para o outro lado. Então, essa ideia, tá? Não é uma tarefa difícil. Você tem que entender ali todas as etapas. Depois, no fórum, nós temos ali um texto, né? Tem um link que é dado a respeito do 5S. E aí diz o seguinte: com base no texto, você consegue escrever algum ambiente do seu dia a dia que é aplicado a alguma filosofia do 5S, mesmo que de forma involuntária? Então, em casa, né, por exemplo, você está lá na sua casa, começa a organizar suas coisas no seu armário da cozinha, tem só o copo, depois embaixo é só prato, depois embaixo é só panela, enfim. São momentos ali que você organiza no seu trabalho, enfim, algum momento que você organiza de forma involuntária ou de forma voluntária mesmo, as suas coisas e aplicando, por consequência, o 5S. Bom, essa foi as nossas atividades principais. Desejo a você sucesso na sua jornada acadêmica e na sua jornada profissional. Até mais!